Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão me assistindo. Aqui é o professor Odair. Essa videoaula a gente vai falar sobre o período da Baixa Idade Média. E por quê? Porque se você se lembra bem lá na sala de aula, a gente trabalhou, a gente já começou com um tema de história do Brasil, e eu achei importante fazer essa videoaula para que a gente possa entender o que estava acontecendo lá na Europa para que os portugueses resolvessem sair do seu continente e virem conquistar colônias na América, na África, na Ásia, na América, aqui no Brasil. Ok? Então, eu vou tentar ser breve, né? Não dá para usar muito tempo aqui, né? Vou tentar ser breve, objetivo, para que vocês possam compreender esse processo. O processo anterior à chegada dos portugueses aqui no Brasil, a 22 de abril de 1500. Então, para que a gente possa entender esse período complicado e muito importante da história, a gente divide basicamente em dois grandes momentos. Um momento de certa prosperidade e um momento de crise, né, que vai acabar determinando o final das relações feudais e o início do feudalismo. Então, nesse momento que a gente pode denominar como momento de prosperidade, a gente teve esses elementos aqui. O fim das invasões bárbaras, né? A gente já vai falar rapidinho, né, quem eram os bárbaros, aumento da produção agrícola, o crescimento da população, ressurgimento e fortalecimento do comércio, o enfraquecimento dos feudos e, consequentemente, dos senhores feudais, surgimento dos burgos, a gente já vai ver o que é isso, né? E como que esse negócio chamado de cruzadas também contribuiu para esse incremento, para esse aumento do comércio. Agora sim. Fim das invasões bárbaras. Os romanos chamavam de bárbaros todo o povo, né, que não falasse a sua língua, o latim, nem tivesse a sua religião. Então, as invasões bárbaras ocorreram desde o século III até o século X. Como a Baixa Idade Média começa aí pelo século XI, a gente já tem o momento do fim desse processo das invasões bárbaras. E é um fator importante, porque menos guerras, mais homens nas casas, então o crescimento populacional automaticamente acontece por conta desse elemento importante, né? O fim das levas das invasões. Com isso, a gente tem uma produção agrícola aumentada, porque nós temos invenção de novos instrumentos, charruas, que eram arados, né? Você vê aqui, para quem não sabe, isso aqui é um arado, arados de ferro, né? A invenção de moinhos para processar melhor as farinhas, né? Me referindo à farinha de trigo, farinha de cevada, que era importante para o pão. O pão era o alimento básico na Idade Média, né? Uma criação de um sistema de plantação chamado de sistema trienal, que aumentou muito a produtividade. Com isso, né, com o aumento das técnicas, então, houve naturalmente um aumento da produção e aconteceu, então, a existência de um excedente de produção. O que é isso? O excedente é aquilo que se produz a mais do que o necessário para comer. E aí, muitas famílias de servos que moravam nos feudos, nas grandes terras dos senhores, chamadas de feudos, eles passam a se mudar para as feiras próximas aos castelos dos senhores feudais. Né? Então, esse aumento da população, a gente vai ver que vai ocasionar essas feiras que a gente tem mais ou menos aqui na imagem. Você vê muita gente aqui vendendo pães, gente vendendo, pesando produtos, carregando aqui feno, né? Vendendo vários objetos, ou seja, pouco a pouco o comércio vai ressurgindo na Europa através desse processo do aumento da população, da inovação das técnicas e do aumento da produção agrícola. E como isso vai determinando uma nova economia, né? Essa nova economia também vai determinando novas relações sociais. Vocês veem aqui uma pessoa, né, ajoelhada. Esse daqui era um nobre, que era um antigo senhor feudal. E aqui você vê, com a coroa, é um rei. Os reis, na época da Alta Idade Média, na época do feudalismo, existiam, mas praticamente não tinham poder nenhum. E agora, pouco a pouco, com o enfraquecimento dos senhores feudais, esses reis vão ganhando poder, vão podendo constituir exército, vão recolher impostos, vão, com isso, centralizar o seu poder, e é aí que vai surgir os estados modernos. O que é isso?
os países que a gente conhece hoje. Portugal, França, Inglaterra, Espanha, aparecem nesse contexto da Idade Média. E essas pessoas que vão se mudar com seus produtos para perto dos castelos, os camponeses, né, que vão levar esse excedente de produção para perto dos castelos, vão então, pouco a pouco, configurar uma aglomeração urbana muito parecido com o que você vê aqui na imagem, né? Você tem aqui castelos e você tem aqui muralhas construídas, justamente porque, com a existência de comerciantes, volta a circular dinheiro, e aonde tem dinheiro também tem os ladrões. Por isso toda essa preocupação para que se possa ter segurança. E repare bem, essa configuração urbana aqui, com essas muralhas sendo construídas, vão acabar parecendo verdadeiras fortalezas. E fortaleza, em uma das línguas germânicas, significa burgo. Então, esse aglomerado urbano, pouco a pouco, foi sendo chamado de burgo. E aqueles que viviam aqui dentro, comprando, vendendo seus produtos, fazendo comércio, acabaram, então, sendo chamados de burgueses. A burguesia, classe social, que, diga-se passagem, né, é a grande dona dos meios de produção até os dias de hoje. E daí também você entende por que muitas cidades europeias acabaram tendo no seu nome a palavra burgo no final. Vamos relembrar? Ó, Hamburgo, Friburgo, Estrasburgo, Luxemburgo, embora Luxemburgo não seja bem uma cidade, mas acaba surgindo dentro desse processo aí da constituição dos burgos europeus. E esses burgos, você já deve estar imaginando, e está imaginando certo, esses burgos, com o passar do tempo, vai acabar virando as cidades. É nesse processo, então, que também, com a atividade comercial, vai possibilitando o ressurgimento das cidades. E você vê aqui a imagem, né, de soldados lutando, flechas, espadas, escudos, são as cruzadas. As cruzadas foram, é um assunto muito extenso, mas para a gente resumir, foram guerras entre os cristãos europeus contra os muçulmanos orientais. Os turcos, povo muçulmano, invadem Jerusalém, a cidade santa, onde está localizado o Santo Sepulcro, né, onde Jesus Cristo, né, foi sepultado, crucificado e sepultado, e os turcos proíbem a peregrinação de cristãos até Jerusalém. O Papa, chamava-se Urbano II, da época, ele convoca os nobres a organizarem exércitos para ir até Jerusalém para expulsar os turcos muçulmanos. A esse movimento foi dado o nome de cruzadas porque, como você pode observar aqui, as bandeiras, os escudos, as armaduras, né, eram pintadas cruzes. Né? Uma época muito marcada fortemente pela influência da religião cristã católica. Então, eles recebiam bênçãos, né, dos bispos, do Papa, antes de sair para o combate. Daí o nome Cruzadas. E aí você pode até estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a coisa boa na Europa que acabou, né, ajudando no comércio? Tem a ver que as cruzadas, do ponto de vista militar, um fracasso. Os europeus perderam. Mas duas coisas boas aconteceram do ponto de vista da retomada do comércio. Os cruzados, quando voltavam, obviamente aqueles que voltavam vivos, eles traziam produtos que não tinha na Europa, produtos do Oriente, que tinham um grande valor comercial na Europa. As especiarias, né, sedas, metais preciosos, marfim. E a quarta cruzada, porque foram 8 cruzadas, a quarta cruzada, ela possibilitou a liberação do mar Mediterrâneo. Os europeus conseguiram liberar o mar Mediterrâneo, que era uma área controlada pelos muçulmanos. Então, liberando essa região, restabeleceu-se uma antiga rota comercial que ligava o Oriente, onde hoje é Constantinopla, até a Europa. Então, esses fatos, no seu conjunto, contribuíram bastante para a retomada e incremento ainda maior do comércio. Agora a gente vai dar uma analisada rápida na questão da crise, né? Crise que se abateu sobre a Europa a partir do século XIV e sepultou o feudalismo, implementando o início do chamado capitalismo comercial. Aqui na imagem você vê pessoas muito pobres, pessoas sofrendo, com fome. Houve uma época de muitas chuvas na Europa, isso prejudicou demais as plantações, o que causou uma crise de fome, muita gente morrendo de fome a partir do século XIV.
E você sabe muito bem que corpos mais fracos são mais suscetíveis, são mais propícios a pegar doenças. E teve uma pandemia que dizem os estudiosos que foi uma das maiores pandemias de todos os tempos, a peste negra, né, chamada de peste bubônica, uma doença também trazida da China, que matou alguma coisa em torno de 25 milhões de pessoas na Europa também nesse século XIV. Para piorar a situação, guerras, né? Muitas guerras nesse período, uma guerra em específico, a Guerra dos 100 Anos, que envolveu França e Inglaterra. Imagina só, 100 anos, mas na verdade demorou mais, né? Durou coisa de 114 anos, de campos destruídos, muita gente morta, aldeias incendiadas. Todo esse contexto dava um caos de crise muito grande na Europa, o que acabou gerando uma superexploração do povo mais pobre, os camponeses mais pobres, os servos. Você vê aqui na imagem alguns homens atacando um cavaleiro, que é um senhor feudal, né, um nobre. Essas pessoas aqui que estão com essas armas são os camponeses, cansados da superexploração, passaram a invadir castelos, passaram a roubar as coisas do seu castelo para sobrevivência, né? E atacavam os senhores feudais porque enxergavam nesses senhores feudais o motivo da qualidade de vida extremamente ruim e explorada que os camponeses viviam nessa época. Revoltas importantes que nós tivemos no período foram as Jaqueries na França e revoltas também na Inglaterra, também nesse século XIV. E com isso, né, você percebe em toda essa crise que era necessário, então, estabelecer, consolidar essa nova forma de produção, né, o capitalismo. As relações feudais, pouco a pouco, foram dando lugar, né, às relações capitalistas. Senhores feudais foram dando lugar agora a burgueses, reis, né? Você tem também os antigos servos que saem dos seus feudos, vão para cidades e alguns deles acabam se dando bem, se tornando até comerciantes. Então existe uma série de transformações e os feudos vão dando lugar a países. Como eu já disse, França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Agora você tem uma nova configuração. E por isso que esses países, para aumentar o seu comércio, você sabe muito bem que o capitalismo, né, depende muito do aumento do comércio, aumento do consumo, esses países europeus passam a conquistar terras na África, na Ásia e aqui na América. E Portugal foi o primeiro desses países, né? Primeiro eles conquistaram, você vê aqui pela setinha, conquistaram as Índias, e uma segunda viagem eles chegaram aqui no Brasil. Nas Índias, em 1498, chegaram com o Vasco da Gama. Não é só nome de time de futebol, não. Nome do primeiro grande navegador português que chegou nas Índias. E a segunda dessas expedições foi comandada por um sujeito que você já ouviu falar muito, Pedro Álvares Cabral, que a 22 de abril chegou aqui no Brasil, 22 de abril de 1500. O processo todo é conhecido como as grandes navegações, dos quais os países europeus, né, saem do seu continente, fazem viagens enormes, né, de meses, até alcançar essas novas terras e transformar essas terras em suas colônias. Você vê aqui na imagem índios brasileiros, né, recebendo os portugueses, que no começo até que foram relações, diríamos assim, amistosas, de 1500 a 1530. Os portugueses chegaram aqui, ficaram frustrados porque não encontraram o tão cobiçado ouro, né? Continuaram com as suas explorações lá nas Índias e durante 30 anos aqui no Brasil praticamente só foi exploração do pau-brasil e expedições para reconhecimento, né? Então, eu recomendo que você, inclusive, dê uma assistida nesse pequeno vídeo aqui que eu coloquei, é uma animação bem legal de como é que foi o impacto da chegada dos portugueses aqui, como é que foi esse encontro inicial entre os portugueses e os índios, ok? O que estabeleceu uma nova relação, uma nova configuração social, política, econômica aqui no Brasil, e obviamente que os primeiros que sofreram com isso foram os índios, e depois passaram a ser escravos, e depois também a população africana que acabou sendo sequestrada do seu continente e vindo para cá para trabalhar como escravos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Essa videoaula, como eu disse, é para a gente poder preparar um pouco, né, o tema que a gente vai estar visualizando, trabalhando melhor em sala de aula, que são os primeiros momentos da exploração dos portugueses aqui no Brasil. Eu peço, por favor, para que você dê uma lida, se possível, de novo, nessa videoaula, anote aí as suas dúvidas, use o chat ou o Facebook da escola para tirar as suas dúvidas e depois fazer as suas atividades, tá bom?
Legal ter vocês, legal reencontrar vocês e até uma próxima videoaula. Um abraço. Tchau, tchau.